Olá a todos, a gente combinou de conversar sobre a Branca de Neve, né? Aproveitar esse momento que o filme novo da Disney foi lançado, mas a gente tem sentido que não está reverberando legal na gente, como algo que a gente ia ficar super feliz e confortável de falar sobre. Justamente por causa de um único tema que eu gostaria de trazer sobre esse assunto, que é a adaptação, né? A adaptação não fez sucesso, e ela não fez sucesso porque ela é uma adaptação ruim. E é super chato a gente usar esse adjetivo e falar sobre julgar, né, um trabalho, mas realmente ela foge muito do princípio do conto, ela foge inclusive das imagens simbólicas que se mantinham na versão clássica da Disney, né, na animação. Então, essa polêmica, né, que está rolando é uma discussão muito importante. Então, eu queria falar um pouco só sobre isso. E aí a gente continua aí no que reverberou melhor pra gente essa semana e vamos embora. É isso aí, a gente está começando então mais um podcast do Tecendo Ideias. A gente está no YouTube e no Spotify e nós havíamos nos comprometido a falar sobre Branca de Neve, como a Ana falou, só que como não fez sentido para a gente, eu acho que reflete um pouco o que está acontecendo com essas novas adaptações, que às vezes elas vêm sem alguma essência, né? E aqui no Instituto a gente fala muito sobre soprar vida, soprar alma, né? Alimentar a alma. E aí como é que a gente vai falar de algo que parece fazer o oposto disso? E o quanto atualmente as interpretações de algumas obras estão trazendo esse esvaziamento anímico, esse esvaziamento de espírito, de um sopro de algo que está lá nos contos ancestrais, que está lá nos contos de fada, que é o que a gente fala, né, o que a Ana fala no seu artigo, nas palestras e cursos, e que nós não conseguimos mais encontrar. A nossa alma parece que não reverbera mais com o que a arte está produzindo hoje em dia, né? Então, até a gente pode se perguntar, é arte, então? Né? O que ela está fazendo? Ou é só algo comercial que já nasce pensando nos cifrões que precisa multiplicar? Né? Porque tudo que é produzido nessa magnitude, por exemplo, da Disney, ele já nasce pensando num montante muito expressivo de dólares que tem que fazer tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Então ele já nasce pensando num valor. E é claro que tem a parte, sempre teve, a parte em que a arte precisa de investimento para existir, mas a gente tem, por exemplo, o que aconteceu no Oscar com Ainda Estou Aqui, sendo um filme que brasileiro utilizando um valor muito inferior ao que a gente vê hoje em dia desses grandes filmes e que consegue comunicar uma mensagem que faz muito mais sentido atualmente, que reverbera, que conversa com as pessoas numa escala mundial, a ponto de ter surtido o efeito que surtiu, enquanto a gente tem um filme como o que estava concorrendo com Ainda Estou Aqui, que era o Emília Pérez, que foi feito por um europeu, eh, francês, e, e nem sequer colocou atores mexicanos para contar uma história sobre o México. Então, esperando que o mundo inteiro que entende minimamente a língua e a cultura não ia perceber claramente que aquelas pessoas nem sequer mexicanas são. Então,
totalmente fora e estava super indicado ao Oscar, com muitas indicações, e aí foi perdendo hype porque outro filme internacional apareceu, totalmente brasileiro, só que o tema é universal. Eu acho que talvez por isso que eu estou trazendo esse grande parênteses, porque um filme que é claramente sobre uma história que aconteceu no nosso país, consegue comunicar-se por ter um tema lá dentro que é universal, que é arquetípico até, que se comunica com todo o mundo e que todo mundo que assiste consegue se comover com um drama familiar, com o arquétipo de uma mãe, de um pai ausente. Eu acho que tem muito a ver, não é por acaso que está vindo o Ainda Estou Aqui também. E eu acho que tem uma metáfora, né, que eu gosto muito de usar para falar sobre isso, que é o quanto uma, uma narrativa pode ser como um alimento orgânico e o quanto ela pode ser como um alimento enlatado, né? Ele vai nutrir? Vai, mas ele não tem o mesmo potencial de nutrição, né, nas mesmas vitaminas que um alimento orgânico tem a mesma vitalidade que ele tem para suprir, né, essa fome da alma que o Steiner fala, né? Então, a alma precisa da arte, a alma precisa das narrativas e os contos são como o leite materno, são como esse alimento primordial que tem a nutrição mais básica e potente possível para essa alma, né, para esse organismo. Então, o que, que é consumir esse enlatado, esse industrializado, e o que, que é consumir esse orgânico, né, esse alimento que foi pensado, que foi cuidado, que foi também investido ali, né, no preparo da terra, no cultivo, e esse outro que foi feito para vender, né, que foi feito para render esses milhões de dólares aí que você falou. Então, acho que essa eu acho que é a única o assunto que realmente fica pertinente aqui para mim sobre o filme, sobre essa versão. Eu fui buscar, né, reler o conto, e o conto é bem diferente, inclusive da versão da Disney, né? Tem a bruxa tenta 3 vezes chegar até a Branca de Neve, né? No fim, ela se casa com o príncipe e a bruxa é punida. Então, assim, tem muitas diferenças já para a primeira versão da animação que, apesar de ainda manter muito do conto e dessas imagens simbólicas, né, essenciais e primordiais, também é já uma tentativa de um processo de industrialização dessa narrativa, né? Então, eu queria só fazer esse apontamento antes da gente continuar com o que vibrou para a gente essa semana, que foi a imagem do masculino, inclusive nesse conto, né? Porque a gente estava falando, nossa, o espelho é um masculino nesse conto, e ele tá por trás, né? Manipulando de certa forma e direcionando as ações da bruxa, né? Então, quantos mais masculinos, a gente tem vários nesse conto, e outros masculinos que foram surgindo aí pra gente, inclusive pro curso que você tá fazendo, que tem a ver com a imagem, com o vídeo, com o cinema, né? Então, conta aí pra gente essa sua reflexão também. Sim, antes de falar sobre o que de fato está reverberando com a gente, que é o que a gente vai entrar agora, é só para a gente relembrar que toda vez que existe uma nova versão, existe uma releitura. E quando se faz uma releitura, o autor dessa releitura, o diretor, no caso, né, o próprio Walt Disney, na época que criou já a versão animada, já colocou lá alguns símbolos e já alterou outros, né? Então já fez uma edição que passa
pelo crivo dele mesmo, né, das crenças dele e da forma de ver o mundo dele. Assim como nós sabemos, os próprios irmãos Grimm, quando coletaram o conto, já fizeram uma edição, né? Então, o momento que sai do, do oral, a gente já está perdendo todas as versões, ou a gente está pelo menos juntando já algumas versões e em detrimento de outras, né? Então, quando a gente vai estudar os contos de fada e narrativas ancestrais, a gente sabe que todos os autores que se debruçam sobre isso já partem desse pressuposto. Não existe uma versão é, primordial única, porque a oralidade não permite isso, né? Ela automaticamente altera. Então, como é, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, não é à toa que existe esse ditado. E aí, vindo para o que a gente começou a reverberar, né, nós aproveitamos bastante intuitivamente o que nós estamos comentando. E aí começou a surgir essa coisa do masculino. Nós vimos um post falando sobre essa questão do espelho, né? Tinha um homem por trás da rainha, uma forma de olhar, né? Claro que a gente também pode olhar que tinha um reflexo lá, que é o próprio ânimos da rainha, né? Então é a contraparte interna, segundo Jung, que para a mulher é o ânimos, é o masculino que está dentro, para o homem é a ânima que está dentro. Então, esse ânimos que representa a contraparte masculina da mulher, está lá representado como esse espelho, porque ela está se olhando. Teoricamente, ela deveria estar vendo seu reflexo. E o que ela vê é um ânimos degradado, um ânimos nocivo, tóxico, né? Hoje em dia a gente pode usar essa palavra, é um ânimos que está negativado, né? Ele está com ciúmes, ele está com inveja, e ele vai agir de uma forma insidiosa, de uma forma má, né? Que por isso ela se torna essa bruxa má, né? A gente ia até falar sobre bruxas, e a gente acabou não falando, né? Mas acho que essa bruxa que age nesse polo do mal mesmo, né? Porque existem as feiticeiras, existem as bruxas curandeiras, existem muitas formas de olhar a bruxa no seu polo positivo também. E se a gente olha um polo negativo dessa bruxa, a gente vai ver essa bruxa má, invejosa, que envenena, que intoxica, que quer chegar no puro, no belo, que representa a Branca de Neve, nesse caso, no que ainda não foi tocado, no que ainda não foi tocado pelo mundo, pela tentação do mundo, ela vai lá e tenta corromper. E acho que isso tem tudo a ver com esse ensaio que eu fiz num exercício do meu curso de edição de vídeos, que eu peguei a cena do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, em que o Denethor, o rei, reenvia o seu filho Faramir para recuperar uma cidade, a cidade de Osgiliath, que havia sido tomada pelos orcs, ou seja, pela força do mal, já tinha tomado e não tinha mais retorno, era impossível de ser vencido naquele momento com o número de soldados que tinha sobrado. E mesmo com esses soldados praticamente à beira da morte, eles vão junto com o seu capitão, que é o Faramir, porque ele aceita pela honra que ele tem pelo seu pai, não pelo reino, não por ele mesmo, pelo pai. Ele aceita ir para o abate, né? Então a cena é muito bacana. Quem já assistiu e quem quiser retomar e assistir de novo, veja com esse olhar. É uma cena que coloca imagens em conflito, uma imagem se contrapondo à outra, porque ao mesmo tempo que a gente tem o épico de um capitão voltando para o campo de batalha, a gente tem um rei na sua sala ouvindo uma melodia triste cantada pela inocência de um hobbit, que é como uma criança inocente testemunhando algo que ele não tem poder de alterar, de mudar. Ele só pode testemunhar, como um bardo canta a história, mas não participou ativamente dela. E o rei come como um animal e ele rasga a carne com a boca
e ao mesmo tempo nós vemos a cena do seu filho chegando mais próximo dos orcs, que começam a atirar as flechas, e é como se fosse o abate desse jovem, né? Então eu fiz uma imagem como sendo o Denethor, esse velho corrompido, essa figura do pai, é, que, que já foi tomado pelo, é, pelo desejo do poder, pela cegueira da sua posição na sociedade, né? Foi tomado pelo seu negativo e envia o novo, o filho, para o abate. E aí nós temos um herói que não é mais um herói grandioso, mas um herói trágico que vai ser, não consegue romper com o arquétipo desse pai devorador. E literalmente devora, e aí ele devora tomates que espirram como sangue. E no momento que eles estão sendo massacrados, a gente vê o tomate escorrendo vermelho na boca do rei, que se comporta como um animal, não como um nobre de todo um reino, né? Então, o quão corrompido já está esse homem, e o quanto esse filho, então agora trazendo para esse lugar arquetípico, né? O quanto o filho que não consegue romper com esse pai tóxico está, na verdade, fadado a um destino inevitável, inexorável, que só pode trazer ruína. Então, a necessidade de identificar nas nossas relações com a gente mesmo essa toxicidade do pai, né? Que também existe, que também está posta, que também está lá, que nos prende, nos amarra, e porque a gente ainda quer agradar, existe ainda em nós uma criança querendo ser vista por esse pai. E aí a gente aceita ir para o abate por esse pai. A gente não está conseguindo romper com o velho, romper. Isso tem tudo a ver com o nosso podcast anterior da História Sem Fim, que o Atreio rompe, ele consegue, com a sua astúcia do novo, dobrar a Morla, que representa o antigo ancestral, que também já está fadado à ruína e desistiu de tentar o novo. Então é a morte, né? A própria morte pairando e necessitando ser cortada, e, e a gente precisando ter a coragem dessa vez, não de agir como o herói e ir para a batalha por honra, mas agir como o herói de nós mesmos e ter coragem de enfrentar o maior de todos os monstros, o nosso próprio pai. E você estava falando todas essas construções e eu aqui pensando o ego, né? Na verdade, o maior monstro é o ego, porque é ele que tá por trás dessa figura desse pai, ele tá por trás dessa necessidade de receber amor desse pai, dessa necessidade de ser a mais bonita, né? Dessa necessidade de suprir esse desejo de inveja, de ciúmes, de poder, né? Então, todos eles estão identificados com o ego, né? Então, achei muito legal. Você foi falando, eu fui fazendo os desenhos aqui internos, né? E é muito interessante observar isso, e conforme você ia falando, me veio muito também a, a série que está em alta agora, né, da adolescência, que é super profundo, super simbólico e super necessário, né? A gente precisa trazer essa discussão à tona, né? Dessa relação com esse masculino, né? E o que que é identificar-se, né? Com esse lugar de poder e ao mesmo tempo de dor, né? Porque é a dor que leva, né? Essas ações negativas, né? Essas ações que não usam a força para o polo positivo, que usam a força para o polo negativo. E a gente, como educador, né, tanto como professores, coordenador que você é hoje mãe, né, sou mãe de um menino, e você padrinho do Joaquim, esse lugar de refletir sobre a importância, né, de conversar, né, de trazer à tona entre adultos, né, para a gente estar
ferramentado para a gente cuidar do nosso ego e a partir, né, de um ego acolhido, olhar para a criança, para o adolescente e conseguir se conectar com eles de um lugar que não é dessa referência doída, porque essa referência doída não consegue se conectar com empatia e verdade. Essa referência machucada é que permite que essa dor continue se propagando, né? Que isso continue se reproduzindo e mais identificação com o ego continue sendo propagada e à frente das relações, né? E você falava da questão do pai e do filho, e acho que esse modelo, né? Então, hoje em dia eu estou vendo bastante também postagem na internet falando da importância do que o pai está ensinando para o filho, né? E eu acho que a sociedade atual mostra muito essa masculinidade que a gente chama de um jeito até jocoso de tóxica, né? Mas que é tão verdade, né? Essa masculinidade que corrompe, que corrói, e ela vem corroendo a sociedade ao longo do tempo, e acho que hoje em dia está muito mais forte. Essa série Adolescência mostra muito isso, mesmo com um modelo de pai na série, que é um modelo até que positivo, é um modelo que a gente tem em casa até, a maioria das famílias é um pai não tão não tão ausente, ele estava presente, ele respeita a esposa, ele tem uma filha e respeita a filha também, mas a sociedade, o modelo de masculino vai além, né? É uma construção social desse masculino que a sociedade atual está ensinando e que os jovens estão consumindo para além das casas. Então, não é o valor familiar que está contando mais, mas sim o que as redes sociais estão disseminando como um grande. Eu já ouvi alguns autores chamando de vírus informacional, né? É uma informação que vem nesse formato de pílula de TikTok, do próprio Instagram, né? Que se usado dessa maneira, ela, ela propaga como um vírus e quem consome acaba sendo acometido dessa doença. Então você acaba acolhendo aquele princípio, aquela verdade, aquele valor e começa a construir os seus valores a partir de algo que já nasceu na sua fonte corrompido, né? É como se tivesse a capacidade de plantar desde a semente já veio corrompida e vai dar frutos tóxicos, frutos que não são positivos. E isso está muito forte na nossa sociedade hoje em dia, e esses jovens estão sendo deixados por eles mesmos, e aí eles estão se auto gestando e criando, e está sendo muito complicado, porque nós na série a gente percebe o quanto nós estamos desconectados, como se fosse uma realidade paralela que não se toca. E no segundo episódio, até a gente vê aquele pai que é o detetive falando com o filho e só assim começando a riscar a superfície do que era de fato que estava por trás daquilo, porque ninguém conseguia entender por que, que um menino aparentemente normal na superfície teria a capacidade, teria nele aquele impulso de destruir o outro, né? E de matar, né? De assassinar. E ele teve, e tantos outros têm, nós sabemos que isso é real. E aí ele descobre pelo filho que ele não estava entendendo nada, que a comunicação toda é feita de uma forma críptica, feita de uma forma que nós não entendemos. Quando a gente vê o emoji, que é o símbolo, a cor quer dizer algo, o que emoji eu estou usando tem todo tem um dicionário talvez que a gente tenha que desvendar para conseguir compreender o que eles estão
querendo dizer implicitamente e que está dizendo muito, porque para eles a pílula, aquilo, um coração de uma cor está dizendo muito, e o virtual não tem mais esse de o virtual e o real não se afetam, totalmente se afetam. O que estava vivenciado no virtual está reverberando diretamente no real, né? Impactando diretamente na vivência deles na escola, que é o mundo deles. E me lembrou bastante um filósofo, o Bauman, né, que fala sobre a modernidade líquida, o amor líquido, e ele fala sobre essa relação da amizade, essas relações atuais, aonde na verdade a amizade é o número de amigos que você tem no seu Instagram, no seu Facebook, não as conexões reais de pessoas reais, e sim o quanto você tem em números. E é muito fácil na internet desfazer aquela amizade, é simplesmente bloqueio. Então, aquela relação do virtual já está mais forte e se impondo sobre o real. Então, é muito simples eu simplesmente ignorar, simplesmente bloquear, simplesmente achar que uma vida não é nada, é como um bloqueio, é como se eu apagasse a, a página da internet daquela pessoa, bloqueasse e nunca mais eu visse. Qual é é, o virtual não dá de fato a dimensão do impacto que tem essa ação no real até ela acontecer. E você falou tantas coisas, me vieram tantas coisas aqui, tantas referências que, né, a gente. Mas eu vou pontuar algumas que eu consegui lembrar aqui, as outras vão voltar com certeza. Mas eu acho que uma coisa importante, antes de mais nada, assim, falar que quando você disse como a maioria das pessoas tem esse pai referência, né? Tipo, a maioria das pessoas no nosso entorno, né? No nosso lugar de privilégio, né? De família de classe média, não sei como a gente descreve muito bem essa separação, né? Que vive justinho, mas vive bem, né? De que tem a possibilidade de ter filho em escola particular, não é a escola particular mais cara né? Mas então assim é um entorno, né? Desse mundo, né? A gente está falando a partir desse lugar de privilégio também, né? Porque existe, né? Muitas famílias que não têm pais, muitas famílias que têm pais que, né? São realmente complicados. E dentro também desse nosso lugar de privilégio, tem muitas famílias que têm pais, mas eles são ausentes. E eu acho que isso também diz muito, né? Desse lugar, essa referência masculina que está, mas não está. E aí, um dos contos, né, que recentemente eu usei no curso foi o conto das Três Penas, que o rei, ele tá vendo ali que ele vai partir, que ele tem que botar alguém no lugar dele, ele não sabe muito bem o que fazer, e aí ele fala: ah, tô vendo aí esses moleque aí, né? Nenhum deles parece ter muito potencial. Vou jogar uns desafios aí, vamos ver quem é que cumpre, né? E é muito engraçado porque eu despertei para essa compreensão desse rei dessa forma por causa de comentários das alunas no curso, né? Porque eu nem olhava para a figura desse rei, na verdade. E ele lança os desafios e o filho mais novo, que é considerado bobo, tolo, né? Ele é o que consegue cumprir os desafios. E os irmãos não querem aceitar. Fala, não, ele não pode ser. Então o rei só lança um novo desafio porque os irmãos mais velhos insistem que não há possibilidade de, mesmo ele ganhando, ser ele. Então elas falaram: esse rei que cede, né, para esses filhos. E ele não se impõe, ele não diz vai ser ele pronto. Né? Ele diz que se faça a justiça, vai ser ele. Quando os filhos insistem, ele cede e faz outro desafio, e no fim há um quarto desafio que não é feito por ele, né? Que é um
que é os filhos que colocam o último desafio. Mas essa figura, né, desse masculino que não tá ali, tá, mas não tá, né? Eu acho que isso também existe muito, né? Você falou que na série ele até é um pai que respeita as mulheres da família, mas quantos a gente não conhece também que no mundo privado é um respeitador e entende esse lugar. Mas quando vai para a vida pública, né, não pode defender, né, a mulher, não pode dizer que lava a louça, não pode, né, que para o mundo externo ainda se coloca nesse lugar da figura daquele macho alfa antigo, né, que não é capaz, né, de se colocar e de dizer que sim, se conecta com as suas emoções e que sim, respeita esse lugar do feminino, não só nas relações, mas interno, né? Então, eu acho que é muito, muito simbólico e característico isso. E esse lugar, né, da vida pública e da vida privada me lembra a Hannah Arendt, que também me veio na sua fala, né, que ela traz o conceito de amor mundi, que é uma necessidade que todo ser humano deveria ter, né, de uma responsabilidade pela vida e pelo mundo, pelas tradições, né, e pelo que já está dado pelo velho, e ao mesmo tempo pela criança, pelo novo, pela vanguarda, pelo que vem. E nessa balança, né, de equilíbrio, ser guardião, né, desses dois mundos, eu trato um pouco disso no meu artigo, é, qual a como como ser guardião dos dois mundos e respeitar aquilo que ambos trazem. Então, ser guardião, ter amor pelo mundo, ser guardião das tradições, não é simplesmente defendê-las acima de tudo. É, é entender a necessidade de que isso viva para que possa ser transformado. Para que, quando o novo chegar e tiver condições, ele sim transforme, ele sim acrescente, né? Ele sim encontre esse lugar de consonância. Mas para isso, esse novo precisa conhecer esse mundo primeiro. Ele não pode chegar transformando, chegar mudando tudo. Ele precisa estar imbuído do que é essa tradição para depois mudá-la. Eu acho que, para mim, um exemplo muito claro é na pintura, né? Ou na poesia. O Manuel Bandeira não chegou fazendo. Ele conheceu todos os tipos de rimas e poesias e literaturas e estudou a língua e fez 1 milhão de coisas, conhecendo toda essa estrutura para chegar no mais simples com a ferramentação interna existente ali, né? Ele tá imbuído de tudo aquilo para fazer. Então, tem gente que fala, qualquer um faz. Não, o cara estudou muito, ele fez de tudo, ele tem todo um conhecimento daquilo, daquele mundo, para chegar naquele mais simples, naquele mais puro, naquele que é um reflexo interno com consistência, né? Então, quando a Hannah Arendt fala sobre isso, ela fala por amar a criança e proteger a criança, eu vou dar a ela a possibilidade de transformar o mundo, mas sem abandonar o mundo. Eu não vou abandonar esse lugar aqui. E para isso eu não posso deixar a criança à mercê de si mesma. E ela tá falando da infância, mas eu acho que hoje já passou da hora da gente trazer a discussão, e essa série traz isso, para a adolescência também. O quanto a gente deixa, né? E é deixar no sentido de quase abandonar mesmo, né?
que esse lugar, né, a adolescência, viva por si só, tem a sua própria forma de ser e estar, e a gente simplesmente não sabe, não conhece, não está à parte, não entende, não respeita, né? A gente fala da adolescência como a aborrecência, esse lugar, né, desse ser que simplesmente é chato, que simplesmente não sabe das coisas ainda, né, não entende do mundo, da vida de verdade ainda, e que age a partir dos seus impulsos, como se isso não fosse é, possível de ser validado, né? Como se a gente também não agisse a partir dos nossos impulsos, mas o adulto pode estressar no trânsito e gritar e falar, não, ele só tá estressado, né? Mas um adolescente fizer algo parecido, ou uma criança faz uma birra, eles são, nossa, que horrível, né? Que coisa, a gente não consegue tratar esse momento de ser, do desenvolvimento, né, tanto da criança quanto do adolescente, como algo que merece respeito. Muito bem, acho que nós falamos sobre várias coisas. A gente tinha brincado de fazer esse nosso podcast no formato de um ensaio, ou seja, de uma conversa livre, sem necessidade de chegar num ponto, mas como reflexões que a gente vem fazendo. E aí, você que está acompanhando até aqui, se você também tem as suas reflexões sobre esse masculino, sobre esse pai, sobre o ego, compartilha com a gente, compartilha aí sua história, coloca a sua opinião. Discordar também é bem-vindo de maneira sadia e construtiva. Então, também compartilhe com alguém que talvez precise ouvir, né? Alguém que precise ouvir um bate-papo assim meio doido, meio cabeça, misturando contos de fadas, cultura pop, filosofia, sobre questões atuais, importantes e relevantes. Então, sobre nós, no fim das contas, estamos falando sobre nós e nós perdemos muito tempo falando sobre os outros atualmente. Então, acho que é difícil a gente se interessar quando o papo faz a gente olhar para dentro ao invés de olhar para fora. E aqui tudo que a gente está fazendo é querendo, a gente está olhando para fora, mas a gente está sempre apontando os outros dedos para dentro. Então a gente está querendo trazer isso para o contexto da autorreflexão, pensando na psicologia junguiana, na individuação, no tornar-se um si mesmo sadio, inteiro, né? Então isso precisa olhar. Então eu preciso olhar para os pais, para a figura de pai que eu tenho em mim, para a figura de filho que eu sou, o quanto eu estou preso ainda repetindo padrões, ou o quanto eu me rebelo totalmente e eu não consigo também honrar o velho, o antigo que veio antes, porque eu preciso também honrar ele para eu dar os passos para o futuro, né? A construção. Ela é Menescata, quem já acompanhou o podcast anterior da História Sem Fim, é o Aurin, é o encontro dos dois, e não o rompimento de um para o outro, e sim um contínuo que destrói o que tem que destruir, mas constrói com o que sobrou, aquilo que era forte, aquilo que ainda era poderoso, continua e dá força para o novo também, né? Acho que é isso. Eu agradeço pelo nosso bate-papo de hoje. Agradeço também, e a gente fecha aí com essa vida, morte e vida que você trouxe nesse Aurin, nessa Lemenescata, e pensando que todos os processos, né, o princípio da antroposofia, que é base para o que a gente faz, é autoeducação, né? Autoeducação o tempo todo, né? É olhar para dentro, é olhar para si, é olhar para as nossas relações e buscar compreender o mundo simbólico para nos ajudar nessa jornada. É isso. É isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.